Obsessão não é amor. Trata-se de uma falha, uma ilusão, quase como um curto-circuito psicológico. É um mecanismo que se forma na mente humana e leva alguém a fixar toda a atenção em um único alvo, mantendo esse foco até conseguir possuí-lo ou até se destruir no processo. Muitos homens passam a vida inteira presos nesse padrão. Vivem tentando conquistar amor. Compram flores, enviam mensagens de bom dia, escutam problemas pelos quais nem sentem real interesse e se colocam à disposição esperando pequenas demonstrações de afeto. Em troca de um sorriso, chegam a sacrificar a própria dignidade. E mesmo assim, muitas vezes, recebem apenas rejeição e são colocados na chamada friend zone. Enquanto isso, vem mulheres sendo infiéis ou abandonando justamente o homem que não faz nenhuma dessas coisas. Essa é uma realidade fria e desconfortável que a sociedade costuma esconder. Muitas mulheres não se sentem obcecadas por homens que as tratam como rainhas. A obsessão frequentemente surge por aqueles que se apresentam como um enigma, como uma pergunta sem resposta clara. Hoje não se trata de ensinar alguém a ser um bom namorado, nem de explicar como ser compreensivo ou sempre presente. A proposta é revelar o funcionamento do subconsciente feminino e mostrar como certos mecanismos emocionais podem ser acionados. A ideia é expor 7 gatilhos psicológicos, estratégias que contornam a lógica racional e dialogam diretamente com o instinto biológico de busca e perseguição. Antes de avançar, porém, é necessário um aviso muito importante. Esses métodos são poderosos porque se apoiam em conceitos da psicologia ligados à dopamina, ao reforço intermitente e à fragmentação do ego. Uma vez ativados esses mecanismos, não é simples desligá-los. A consequência não será apenas alguém gostar de você, pode gerar desejo intenso e até uma sensação de falta física quando você não estiver presente. Se a pessoa não estiver preparada para se tornar o centro do mundo emocional de alguém ou não conseguir lidar com esse nível de intensidade, talvez seja melhor parar por aqui. No entanto, para quem está disposto a deixar de correr atrás e passar a exercer uma presença que realmente marca o próximo passo, exige atenção cuidadosa. Truque número 1, o vazio de validação. Para entender esse princípio, é preciso começar pelo erro mais comum. A grande maioria dos homens perde a oportunidade logo nos primeiros minutos de interação, porque oferece validação em excesso. Ao ver uma mulher atraente, uma mulher bonita, a programação biológica entra em ação e surge a necessidade imediata de provar valor, demonstrar que é interessante, que é bem-sucedido, que é engraçado. Muitos riem exageradamente das piadas dela, concordam com tudo que ela diz e fazem elogios à aparência logo de início. A intenção parece ser charme, mas o efeito real costuma ser o oposto, pois acaba sufocando qualquer possibilidade de atração. A atração precisa de espaço para existir. Ela depende de certa distância emocional e de momentos de incerteza. Quando alguém preenche cada silêncio com elogios, cada pausa com garantias, elimina qualquer oportunidade para que a outra pessoa sinta curiosidade ou comece a se perguntar sobre quem está distante dela. Sem esse pequeno grau de ansiedade, dificilmente surge obsessão ou interesse intenso. O chamado vazio de validação consiste justamente na habilidade de não oferecer imediatamente aquilo que a outra pessoa espera receber. Na prática, funciona de forma muito simples. Imagine aí que ela conte uma piada muito sem graça. A reação comum do cara legal seria rir mesmo assim, buscando aprovação. Uma abordagem diferente seria apenas olhar, sorrir discretamente e deixar o silêncio permanecer por alguns segundos. Esse pequeno intervalo pode gerar questionamentos internos, fazendo com que ela se pergunte o que você está pensando, qual foi a sua impressão. Então, nesse momento, a atenção dela já começa a se voltar para você. Outro exemplo acontece nas redes sociais. Uma foto cuidadosamente publicada pode receber centenas de curtidas e comentários elogiando. Muitas pessoas entram nesse coro automaticamente.
No entanto, quando alguém apenas visualiza e não reage, cria-se um espaço inesperado. Esse espaço é o que caracteriza o vazio. Psicologicamente, as pessoas tendem a tentar preencher aquilo que percebem como ausência, principalmente quando estão acostumadas a receber validação constante. Quando a validação deixa de ser automática, surge um impulso de conquista. A pessoa pode começar a se esforçar mais na conversa, fazer mais perguntas, prestar mais atenção à própria aparência ou buscar maior proximidade para entender melhor a dinâmica da interação. O espaço emocional que foi criado passa a ser preenchido por tentativas de reconquistar a atenção. Muitos homens têm medo do silêncio porque interpretam qualquer pausa como um sinal de rejeição. No entanto, o silêncio pode funcionar como uma tela em branco. Quando alguém tem coragem de não preenchê-la imediatamente, a outra pessoa tende a projetar nela os seus próprios pensamentos, expectativas e interpretações. Nesse processo, muitas vezes começa a surgir nível maior de interesse e de envolvimento emocional. Se você quer entender com mais profundidade como esses mecanismos psicológicos funcionam na prática, existe um material que aprofunda exatamente esse tipo de estratégia. O Código da Atração, a forma psicológica para conquistar qualquer mulher e dominar o jogo da sedução. Ele foi criado para explicar passo a passo os princípios mentais que despertam interesse, desejo e curiosidade nas interações. Ele está disponível principalmente em formato de audiobook, porque a proposta é que você possa aprender enquanto você dirige, enquanto treina, enquanto caminha ou realiza outras atividades do dia. Em vez de precisar parar tudo para ler, você consegue absorver os conceitos de forma prática no seu dia a dia, quase como se estivesse ouvindo uma mentoria sobre dinâmica de atração e comportamento humano. Mesmo assim, se você prefere leitura, a leitura tradicional, também existe a versão em e-book, para que você possa estudar no seu próprio ritmo e revisitar os conceitos sempre que quiser. Se quiser conhecer o material e entender mais profundamente como aplicar esses princípios de forma estratégica nas suas interações, o link para acessar o Código da Atração está no primeiro comentário fixado aqui embaixo. Truque número 2, fraturar o pedestal. Na psicologia, existe um conceito muito conhecido como Halo. Ele descreve a tendência de assumir que se uma pessoa é muito bonita, automaticamente também deve ser inteligente, deve ser interessante, cheia de qualidades. Muitos homens aplicam esse raciocínio às mulheres sem perceber. Colocam-nas em um pedestal e passam a tratá-las como se fossem celebridades. O problema é que celebridades normalmente respondem aos fãs com distância, com indiferença. Quando alguém age como admirador, acaba reforçando essa dinâmica. Para despertar um tipo diferente de reação, a postura precisa ser outra. Não se trata de fazer críticas agressivas ou usar humor ofensivo, pois isso costuma revelar insegurança. A ideia é algo bem mais sutil, uma espécie de negligência benevolente em relação ao ego dela. Em vez de reagir com fascínio diante daquilo que todos elogiam, a atitude é manter certa neutralidade. Muitas mulheres estão acostumadas a entrar em um ambiente e perceber homens imediatamente impressionados, nervosos, tentando agradar. Quando alguém demonstra que não está dominado por essa reação automática, a dinâmica muda. Durante a conversa, em vez de elogiar imediatamente características físicas como os olhos, os lábios, o corpo, a atenção pode se voltar para aspectos mais profundos ou inesperados da personalidade. Se ela adota uma postura de garota durona e segura, por exemplo, alguém pode comentar que percebe uma sensibilidade por trás daquela imagem. Se ela assume o papel de pessoa sempre animada e extrovertida, pode-se observar que manter todos entretidos o tempo inteiro deve ser extremamente cansativo. Então, esse tipo de comentário cria uma pequena fissura na imagem perfeita que muitas vezes é projetada ao mundo. Esse processo é o que se chama de fraturar o pedestal. A
pessoa deixa de ser tratada apenas como figura impecável e passa a sentir que alguém está enxergando camadas mais profundas de sua identidade. Em vez de se relacionar apenas com a aparência ou com o personagem social, a conversa passa a tocar aspectos mais íntimos. Isso pode gerar uma sensação forte de proximidade, pois no fundo, muitas pessoas desejam ser compreendidas além da máscara que mostram publicamente. O admirador idolatra a imagem. Quem questiona levemente essa imagem cria aí uma forma diferente de conexão. Então, truque número 3, a montanha russa da dopamina. Esse talvez seja o mecanismo aí mais arriscado, digamos assim, porque ele utiliza o mesmo princípio psicológico que torna certos comportamentos extremamente viciantes. É semelhante ao que acontece no jogo ou em máquinas caça-níqueis. Em experimentos clássicos de psicologia comportamental, quando um animal pressiona uma alavanca e recebe comida todas as vezes, ele apenas repete o comportamento quando sente fome. O padrão é previsível e pouco estimulante. Porém, quando a recompensa aparece de forma irregular, às vezes surgindo, às vezes não, e ocasionalmente sendo maior do que o esperado, o comportamento se intensifica drasticamente. Esse princípio é conhecido como reforço intermitente. A incerteza aumenta o engajamento. Muitos homens adotam uma postura completamente previsível, respondem mensagens em poucos minutos, mantêm rotinas fixas de contato e demonstram disponibilidade constante. Embora isso possa parecer ideal, a previsibilidade tende a reduzir a tensão emocional que sustenta um interesse intenso. Dentro da lógica da chamada montanha-russa da dopamina, a dinâmica alterna momentos de grande proximidade com períodos de distância. Em um dia, a pessoa está totalmente envolvida na conversa, responde rapidamente, faz brincadeiras, sugere planos. Esse comportamento gera entusiasmo e uma forte sensação de recompensa emocional. No dia seguinte, porém, o ritmo muda. As respostas demoram mais, as mensagens são mais curtas e a atenção parece voltada para outras prioridades. Essa mudança inesperada cria dúvidas e ativa um estado de busca por explicações. Quando a ansiedade começa a aumentar, um novo sinal de interesse aparece novamente, como uma mensagem simples dizendo que estava pensando nela. Nesse momento, o alívio emocional pode ser muito mais intenso, justamente porque foi precedido por incerteza. Então, o cérebro passa a associar essa sequência de tensão e recompensa a uma descarga de dopamina, o neurotransmissor ligado ao prazer e à motivação. Com o tempo, a pessoa pode acabar se envolvendo mais no ciclo emocional do que na própria relação em si. Então, o foco passa a ser a busca pelo próximo momento de recompensa, semelhante ao comportamento observado em jogos de azar. Trata-se de uma estratégia claramente manipulativa e eticamente questionável, mas sua eficácia se baseia em mecanismos psicológicos bem conhecidos. Então, na prática, muitas pessoas acabam se sentindo mais atraídas por quem não conseguem compreender completamente, por quem mantém certo mistério e cuja atenção não parece garantida. Esse tipo de imprevisibilidade transforma o interesse em um desafio emocional. Truque número 4, o não que representa poder. Então, vivemos em um ambiente social em que muitas pessoas evitam qualquer tipo de conflito. Muitos homens, com o receio aí de desagradar ou até mesmo de perder uma mulher, acabam concordando com tudo, aceitam qualquer sugestão de restaurante, dizem gostar de qualquer filme e se mostram disponíveis para qualquer pedido, sempre que dizem sim, quando na verdade gostariam de dizer não. Acabam abrindo mão de uma parte da própria autonomia. Então, com o tempo, isso cria uma dinâmica em que a outra pessoa percebe que pode conduzir todas as decisões. Quando alguém demonstra que pode ser facilmente controlado, o respeito tende a diminuir. Se uma pessoa consegue manipular completamente as escolhas do outro, surge a sensação de que ele não possui limites próprios, nem firmeza suficiente para se posicionar diante das pressões da vida. Por isso, aprender a dizer não é um elemento fundamental. Esse não precisa ser agressivo, nem defensivo, tá? Ele pode ser expresso de maneira tranquila, com segurança e clareza. Pode
Aparecer em situações simples, como afirmar que prefere outro lugar que não está disponível em determinado dia, ou que discorda de uma opinião apresentada. Então, estabelecer limites altera a dinâmica da interação, em vez de alguém que apenas reage e se adapta, a pessoa passa a demonstrar critérios próprios. Essa postura transmite a ideia de que existem padrões e valores pessoais que não são negociados facilmente. É semelhante ao comportamento de uma criança que testa os limites de um ambiente para entender até onde pode ir. Quando as estruturas permanecem firmes, surge uma sensação de estabilidade. Então, da mesma forma, quando um homem demonstra que possui limites claros, pode haver inicialmente alguma reação de surpresa ou até irritação, mas muitas vezes isso também desperta respeito. Com o tempo, essa postura comunica que ele possui direção própria e não está simplesmente orbitando em torno da atenção de alguém. A palavra não pode ter um impacto muito forte justamente porque contrasta com a expectativa de aprovação. Para alguém acostumado a ouvir apenas concordância, encontrar uma resposta firme pode alterar completamente a percepção da relação. Truque número 5, criar nostalgia do futuro. Essa estratégia envolve trabalhar com a imaginação e com a antecipação de experiências que ainda não aconteceram. Em muitas conversas, as pessoas ficam presas ao presente imediato, perguntando como foi o dia ou o que o outro está fazendo naquele momento. Então, embora essas perguntas sejam comuns, elas raramente criam um impacto emocional duradouro. Ao invés disso, a ideia é projetar cenários futuros que incluam experiências compartilhadas. Isso pode acontecer em comentários simples, como mencionar que um determinado restaurante parece interessante e que seria curioso ver se ela aguentaria comida apimentada, ou comentar que um filme que será lançado lembra uma história que ela contou e que seria divertido assistir juntos quando estrear. Então, esse tipo de conversa abre possibilidades na mente dela e cria imagens mentais de momentos que ainda não ocorreram. O detalhe importante é que essas ideias são lançadas sem necessariamente marcar o plano imediatamente. A sugestão permanece como uma espécie de circuito aberto na memória. Quando ela passa por um restaurante semelhante ou vê a divulgação do filme, esses estímulos podem ativar a lembrança da conversa. Assim, pequenas situações do cotidiano passam a funcionar como gatilhos que remetem à pessoa que plantou aquela ideia. Esse processo cria algo parecido como uma lembrança antecipada. Surge a sensação de expectativa por experiências que ainda não aconteceram, mas que já foram imaginadas em conjunto. O cérebro começa aí a simular cenários futuros e associá-los à presença daquela pessoa. Com o tempo, isso pode gerar a impressão de que existe uma história em construção, como se determinados momentos já fizessem parte de um caminho compartilhado que ainda está por vir. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Te espero no próximo vídeo. Um forte abraço. Tchau, tchau!